Boa noite, essa é a nossa caixa entomológica. Meu grupo é composto por eu, Marcos Vinícius, Danilo e Érica. E a gente vai falar um pouco sobre a nossa caixa entomológica. Agora vamos falar um pouco sobre a ordem Ortóptera, que é representada aqui pelos gafanhotos, grilo, entre outros. A gente tem algumas espécies de gafanhoto aqui, como vocês podem observar. Tem o gafanhoto migratório, gafanhoto soldado, entre outros aqui. Os animais pertencentes a essa ordem possuem aparelho bucal mastigador, sendo a maioria herbívoro. São hemimatóbulos, possuem pernas posteriores alongadas, adaptadas para o salto, e asas anteriores, coriáceas ou ausentes. O nome dessa ordem se faz referência às asas anteriores, do tipo pergaminosas, alongadas e retas. Como eu disse no início, alguns pertencentes dessas ordens são os grilos, são os gafanhotos, a esperança, entre outros. Muito comum aqui na nossa região. Como a maioria dos outros insetos, apesar de estarem distribuídos em todo o mundo, são mais abundantes nas regiões tropicais, por facilidade do clima, a adaptação para eles é bem melhor. São conhecidos em todo o mundo, cerca de 33 mil espécies, e sendo 1.480 ocorrem no Brasil, possuindo hábitos alimentares muito diversificados, podendo inclusive ser predadores, mas a maioria é fitófila. Os gafanhotos são conhecidos pela sua importância econômica, quando, na fase de vida gregária, formam grandes nuvens, alimentando-se de plantas de qualquer espécie de maneira muito veraz. Eles são característicos dos gafanhotos, é porque eles andam geralmente com um grupo muito grande. Geralmente eles chegam em lavoura, o prejuízo é muito grande, porque eles têm uma rapidez muito fácil de comer, muito rápido, em uma quantidade enorme. Então é um prejuízo bastante para agricultores que mexem com soja, milho, algodão, entre outros também, até lavourazinha simples, como pequenos agricultores também. Os gafanhotos são astrópodes também muito conhecidos pelos estragos que fazem na lavoura, como eu disse, né? Esses animais caracterizam-se pelo ter o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, e possuem 3 pares de patas e um par de antenas. Durante o seu desenvolvimento, passa por uma metamorfose. Entretanto, diferentemente das borboletas, por exemplo, a metamorfose dos gafanhotos são incompleta. E os gafanhotos são animais que apresentam coloração variada, né? Como vocês podem observar aí na caixa, né? Existem espécies, por exemplo, com a coloração verde, marrom escuro, preto. Algumas espécies existem uma cor uniforme. Outras, entanto, apresentam padrões como mancha. Então, o gafanhoto tem uma grande variedade na cor dele. Isso é um fato bem interessante, é a variedade que eles têm de cores. E apresentam no seu corpo revestido por o exoesqueleto, essa estrutura que atua na proteção dos animais e impede o seu crescimento. Portanto, ele deve ser trocado de tempos em tempos, eles vão trocando, porque senão impede o crescimento dele. É tanto que vocês podem observar que tem várias espécies, né? Tem umas maiores, tem outras pequenas, isso devido à variação deles. Olá pessoal, vou falar agora em 2 ordens, que é a ordem Hemiptera e a Hymenoptera, que está representada na caixa pela barata d'água e pelo mangangava. A ordem Hemiptera é a maior e a mais diversa ordem de Paraneopteras, superordem dos insetos, que inclui aproximadamente 119 mil espécies em todo o mundo. Dentre essas estão as cigarras, percevejos, pulgões e cochonilhas. São insetos hemimetábolos, ou seja, que apresentam ninfas muito semelhantes aos insetos adultos em que não possam por metamorfose completa. Variam de 0,5 mm a 15 cm e de comprimento. A coloração é geralmente uniforme. Caracteriza-se pelo aparelho bucal em forma de um rosto, constituído pelo lábio articulado, onde se alojam as demais peças bucais sugadoras. A diversidade de nichos que ocupam
é muito grande. Podem ocupar ambientes terrestres, aquáticos e semiaquáticos. As hemípteras ainda apresentam uma variedade de hábitos alimentares, sendo fitófagos, alimentam-se de folhas de plantas, usando peças bucais em forma de agulhas para perfurar, sugam e extraem a seiva dos vegetais ou alguns parasitas de outros animais, e utilizam o mesmo sistema de peças bucais para sugar sangue, por exemplo, enquanto outros ainda são predadores e se alimentam de outros insetos pequenos, invertebrados ou até pequenos peixes, como é no caso das baratas d'água. Em um grupo que pode apresentar bastante complexidade no ciclo de vida, tomando os pulgões, por exemplo, e possui encontrar etapas partenológicas que promovem uma grande multiplicação dos indivíduos. Esse fator, somando às altas capacidades locomotoras, permite que os dispersão desses insetos seja bastante eficiente e que levanta especial preocupação para a agricultura devido a diversas famílias de hemípteras que são parasitas e plantas de interesse econômico. Eu vou falar um pouco sobre a ordem dos coleópteros e lepidópteros. Os coleópteros são representados por besouros e joaninhas. Eles possuem aparelho bucal mastigador, com exceção das abelhas, que tem aparelho lambedor. A metamorfose é completa, formada por ovo, larva, pupa e ímago. As asas anteriores são rígidas, como podemos ver nos insetos presentes na caixa, nos besouros e a joaninha. E essas asas rígidas têm por função proteger as asas posteriores e também proteger o inseto contra possíveis acidentes e impactos. Eles possuem 4 asas membranosas por baixo das asas anteriores rígidas, e a antena é menor que o corpo, com exceção do besouro, esse besouro. Aqui nós temos o besouro rola-bosta, temos esse besouro maior, com as antenas maiores que o corpo. Temos o besouro rinoceronte, também temos essa joaninha verde com pintas vermelhas. Na ordem dos lepidópteros, temos aqui a mariposa imperial e temos a borboleta brancão. Lepidópteros incluem borboletas e mariposas, que possuem metamorfose completa e também possuem asas membranosas e o corpo coberto de escamas. O aparelho bucal é o sugador. A borboleta imperial, mariposa imperial, ela tem um hábito noturno e, como os demais pertencentes à ordem, ela apresenta antenas finas e a antena dela é formada por plumas e tem uma pequena dilatação, quer dizer, sem dilatação na ponta. Já a borboleta brancão, ela é comum nas Américas e ela tem uma antena fina, sem plumas, mas com uma dilatação na ponta. Essa foi a nossa caixa entomológica. Muito obrigado pela atenção de todos.